A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus. É um motivo de grande alegria estar convosco. Eu quero fazer menção e agradecimentos a todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal. O meu sincero agradecimento. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E você que não é inscrito, por gentileza, se inscreva no canal. É aqui embaixo, no botão vermelho. Se não é inscrito, se inscreva-se. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. O texto a qual nós vamos falar hoje se encontra no Evangelho de Jesus, a qual Marcos escreve no capítulo 4 e no verso 35, um texto conhecido que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Irmãos, a gente sabe que Jesus, ele convidou os discípulos e disse: é necessário passar para o outro lado. Jesus, ele sabia que no outro lado existia uma pessoa que estava doente. Existia uma pessoa que espiritualmente necessitava de Deus. Só que ele precisava atravessar o mar. Ele precisava passar para o outro lado. E nisso Jesus, ele convida os discípulos para passar. Só que o que é mais interessante é que ele deixou uma grande multidão. Irmãos, hoje em dia, são poucos que querem trocar uma multidão para ir para o outro lado do mar, aonde só tem uma pessoa. Ninguém quer trocar a multidão. Ninguém quer trocar o holofote para ir atrás de uma pessoa. Ninguém quer trocar a mídia para ir lá para o deserto. Ninguém quer trocar a cidade para ir morar no sertão. A Bíblia diz que Filipe, ele saiu da cidade. A Bíblia conta no livro de Atos que o Espírito Santo disse para Filipe: Filipe, lá para a banda do deserto existe um rapaz e tu tem que ir para lá para pregar. Ele saiu da cidade e ele foi para pregar para uma vida no deserto. Irmão, Jesus, ele vê a alma. Jesus, ele vê o coração. Jesus, ele vê lá na frente. Quando Jesus estava no meio daquela multidão, Jesus observou que aquela multidão era uma boa parte, só queria se alimentar do pão. Só queria milagre, mas eles não queriam ser seguidores de Jesus. Então Jesus, ele diz: vamos para a outra banda da margem, que lá ainda há um homem que tem no seu coração desejo pela palavra, desejo pela libertação. Agora que eles saem, que eles entram no barco e eles começam a sair, eles não conseguem encontrar aonde vai. E eles não sabem mais e não enxergam mais a costa. Eu sei que é difícil quando você está no meio do mar. Eu sei que é difícil quando você não consegue encontrar mais um ponto seguro. Você não encontra mais um farol. Você não encontra mais a costa. Você não vê mais terra seca. Você só olha para cima e vê o céu. Você olha para baixo, só vê o mar. É tão difícil quando você olha para um lado e para o outro e não tem ninguém para lhe ajudar. E a Bíblia diz que os discípulos estavam todos ali junto com Jesus. Mas Jesus, ele decide por algum motivo espiritual dormir na proa do barco. Se você já conhece a história, você sabe que o leme, ele fica na proa do barco. Ou seja, Jesus estava dormindo aonde guiava o barco. Só que Jesus, ele não precisa estar acordado para te guiar. Aleluia.
Jesus, ele decidiu por algum motivo dormir na proa. Os discípulos estavam passando uma tempestade muito grande. E a Bíblia diz que os ventos começaram a levantar as ondas, a qual quebrava dentro do barco. Eu já fui para o alto mar, eu conheço o alto mar. Quando você vai para o alto mar, você tem um certo temor. Por quê? Porque quando as ondas elas batem no barco, parece que vai estourar todo o barco. O barco pode ser de madeira, pode ser um navio, pode ser gigantesco, mas quando as ondas se levantam e começam a bater nas proas, no barco, nas laterais do barco, que começa a dar aquele estouro, as pessoas começam a ficar temerosas, os tripulantes começam a ficar com medo. É normal, é comum isso acontecer. Eu lembro que uma vez eu fui para o alto mar, e eu lembro que de repente, enquanto eu estava junto com um familiar, quebrou uma onda muito forte. Irmãos, eu estava no leme, mas aquelas ondas elas batiam de uma tal forma, irmãos, que durante a madrugada eu não conseguia dormir, porque eu ficava, será que o barco vai afundar? Eu lembro que naquele dia eu entreguei a minha vida a Jesus e disse: Senhor, se tu tem um projeto na minha vida, que tu me guarde, Senhor, com vida, porque ninguém quer morrer. E aqueles discípulos, eles estavam na mesma situação. O barco estava no meio do mar, eles não viam mais a costa, eles só viam o céu e o mar. Eles estavam desesperados. A Bíblia diz nos outros evangelhos que eles começaram a gritar: nós vamos morrer. Só que Jesus estava no barco. E o que eu acho incrível é que eles decidem acordar o mestre. Só que no instante eles começaram a se apavorar. Quem sabe um olhou para o outro e disse: nós vamos morrer, João. Quem sabe os discípulos começaram a conversar entre si: vamos tirar a água do barco. Vamos tentar tirar a água do barco. Mas eles decidiram, depois de um tempo, acordar Jesus. Após eles acordar Jesus, a Bíblia diz que Jesus acalma o vento e o mar. Só que o que eu acho mais incrível nesse texto é que Jesus olha para eles e diz: homens de pouca fé. Em outro contexto ao qual nós lemos, a Bíblia diz: homens, porque tanta timidez. Irmãos, o que Jesus estava indignado naquele momento foi que eles tinham Jesus no barco. Eles tinham o Criador do mar no barco. Eles tinham Jesus no seu barco. Então, irmãos, tudo que ele podia pedir, Jesus ia conceder. O que Jesus ficou indignado e repreendeu eles, é que eles podiam falar: o mar, acalma-te, vento, cesse. Mas eles não usaram a autonomia que Jesus tinha delegado para eles. Jesus tinha dado poder para eles repreender o vento, o mar, mas eles não usaram porque eles tinham timidez. Talvez o medo, talvez o nervosismo, as ondas, o vento fizeram eles deixar a autonomia que Jesus tinha delegado sobre eles. E hoje eu quero deixar esta palavra para você. Quem sabe o vento, quem sabe o mar, te fez perder aquela autonomia que Jesus te deu, aquela autoridade que você tinha, que você levantava a mão e repreendia demônios, que você levantava a mão para os céus e disse quantas vezes: Jesus haja com providência, e no outro dia Jesus agia com providência na sua vida. Mas agora, talvez o vento, a tempestade te fez perder a autoridade que Jesus deu na tua vida. Mas a partir de agora, Jesus está lhe delegando. Agora Jesus está te perguntando: ei, por que tanta timidez? O diabo tem levantado tantas ondas para fazer você ficar tímido diante do mar, diante das ondas. Mas a partir de agora, Jesus, ele te desperta, ele te repreende, dizendo: por que tanta timidez? Se eu estou no controle do barco,
barco, eu estou no leme, por que tanto nervosismo? Eu sei que o vento, às vezes, ele te dá um branco, ao invés de você ir aos pés do Senhor, você vai aos pés da medicina, vai aos pés do irmão, do vizinho, e se esquece de Deus e vai por último. Mas hoje, Jesus, ele te relembra: ei, eu estou no leme do teu barco. Se apegue a mim, eu posso acalmar. Se você não tem autoridade para usar nesse momento que você está passando, então clama a mim e responder-te-ei. Aleluia. Jesus tem uma autoridade muito grande que ele delegou para você por intermédio das Escrituras. A Bíblia diz que Deus deu poder para nós pisarmos em serpentes e escorpiões. O diabo, ele é esperto, mas não maior do que Jesus. Jesus ainda é criador, o diabo é criatura, ele tem que obedecer o Criador. Se Jesus falou, tu não toca nele, o diabo não vai te tocar. Jesus te deu autoridade para repreender esses demônios que têm tentado a tua família, mas a partir de hoje, desperta, não deixa essa onda te intimidar, não deixa a tempestade te intimidar, não deixa, em nome de Jesus, não deixa, porque Jesus é maior, Jesus está no barco, Jesus está no leme, oh glória, Ele está acalmando esse barco. Mas ele ainda precisa de você. Você precisa falar. Se você não tem autoridade para falar contra diretamente ao mal, porque eles podiam falar: vento e mar, se acalma em nome de Jesus. Mas eles não falaram. Quem sabe você não tem autoridade, quem sabe você se vê impotente. Mas tem a segunda opção. Se você não consegue mandar o vento e o mar se acalmar, vai aos pés de Jesus. Acorda Jesus e diga: Jesus, não foi tu que pediste para nós entrar neste barco e passar para o outro lado? Jesus não pede nada para você para te matar. Jesus não pede para você fazer a obra de Deus para você sair morto, ferido, destruído. Jesus, ele não dá um fardo para alguém para matar, para ele desistir no meio do caminho. Jesus está com você, irmão. Jesus está com você, irmã, neste barco. Todavia, persevere. Se você não tem autonomia contra o vento e o mar, desperta aquele que tem. Vai aos pés de Jesus. Acorda ele, que ele vai entrar com providência na tua casa e na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se você não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreve. Deixe seu joinha e que Deus te abençoe em nome de Jesus.